Vem comigo para saber por que a justiça está acelerando processos contra o Kim So-yoon e está sendo a favor dele. E também tem os casais que vão chegar com tudo em novos doramas que eu conto para vocês depois da vinheta no vídeo de notícias. E estamos de volta, Doramas, e é vídeo de notícias do jeito que a gente gosta. Aqui você já sabe, é o canal para ter as principais notícias de tudo que está acontecendo no universo coreano, no universo chinês e japonês, quando se fala de dorama pelo menos. Claro, também tem mais atualizações sobre seu astro queridinho, onde assistir os lançamentos de drama e muito mais. Aproveita para não perder, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Já deixa o seu like, participa desse canal se tornando membro, porque sim, é mais do que especial o seu apoio. Mas se você ainda não pode, aproveita e deixa o seu like, mantenha o sininho ativado para não perder as nossas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o Doramas e esse canal também é um pouco seu. Logo de cara a gente vai comentar um novo episódio que está por trás da polêmica do caso que vem se desenrolando desde o começo do ano envolvendo Kim So-yoon. Obviamente está todo mundo sabendo, entretanto, se você ainda não entendeu muito bem o que aconteceu com ele, por que ele está sendo injustiçado, na verdade, porque ele foi parar na justiça e porque isso envolve uma ex-namorada falecida, conto tudo em um outro vídeo aqui no canal. Na verdade tem até uma outra sequência de vídeo para você entender tintim por tintim. Entretanto, chegamos a um momento em que, devido a toda essa polêmica na vida dele, sim, a conta começou a chegar. Infelizmente, já estavam colocando no nome dele para que o gato pudesse pagar. Kim So-yoon era um dos principais astros aclamados na Coreia. E sim, apesar de ter dado aquela titubeada na fama, ele está retomando com tudo e já está na 5ª semana consecutiva do astro mais popular comentado por votação oficialmente popular por todos os fãs que vão lá e falam: olha, eu gosto desse cara, ele é o favorito. Olha só, 5 semanas praticamente de fama irrefutável. Mas tem polêmica por trás disso e a gente sabe que, por conta de todo esse bafafá dessa situação envolvendo a agência dele, porque o gato também é empresário, nós temos aí vários processos em caminho. No momento, nenhum dos que nós vamos citar aqui hoje tem a ver com a falecida, que foi namorada dele. Entretanto, sim, envolve toda essa confusão justamente por conta das difamações que vem surgindo por diversos canais do YouTube. O caso Kim So-yoon, como vocês já sabem, vem ganhando cada semana mais notoriedade. E sim, muitas das empresas que tinham contrato com ele, obviamente decidiram romper baseado justamente no contrato, porque caso vocês não saibam, na Coreia muitos desses contratos são firmados com uma cláusula específica de que se por acaso a pessoa ali, que vai ser a grande divulgadora da marca, como no caso do Kim So-yoon, entrasse com qualquer tipo de polêmica, obviamente esse contrato ele deveria ser o quê? Cortado, é isso mesmo, e a conta ficaria justamente por conta dele. Obviamente isso através de um processo na justiça onde seria requisitado de repente até uma multa. Durante algum tempo nós vimos que várias dessas empresas, sim, porque o gato tinha mais de 12 empresas ali onde ele tratava do comercial, era basicamente o garoto propaganda. E como a imagem dele estava na boca do povo, teve aquela suposição de que muitas empresas estariam envolvidas e teriam toda essa recepção negativa na própria imagem. Só que isso é tão complexo, tão complicado, que eu vou dar mais detalhes para vocês a respeito disso. Muitas das empresas simplesmente falaram: olha, tudo bem, acaba o contrato por aqui, não precisa de pagar multa. Outras, entretanto, se sentiram prejudicadas em suas vendas e entraram com processo na justiça. E olha só, a justiça coreana obviamente funciona de uma forma diferente da justiça do Brasil, mas diante de algumas similaridades a gente já pode contar sobre o congelamento de bens. Basicamente olha, ninguém entra, ninguém sai desse bem. Se for dinheiro que está parado no banco, ganha um belo de um bloqueio, ninguém pode mexer sem uma ordem judicial, ou seja, aquele imóvel não pode ser vendido, repassado, nem nada, fica ali esperando o que a justiça vai decidir. Se ele vai ser penhorado, se ele vai ser vendido, justamente para que o valor dele seja para aquitar a dívida ou o prejuízo que tinha se formado naquele caso. E por isso a justiça decidiu, através então
de um desses processos que eu estou contando para vocês, justamente bloquear alguns dos apartamentos do Soyun, que sim, tem um valor relativamente alto. Acontece que a gente já sabe que a vida do Kim So-eun tá de cabeça para baixo, inclusive, Doramas. Faço aqui um adendo para que possamos entender basicamente que isso não é história somente de Dorama, não. Recentemente eu estou contando aqui no canal sobre o Dorama Meu Amor das Estrelas, onde ele é o protagonista, mas em uma situação muito semelhante à protagonista da história, ela é uma atriz famosa que acaba sendo envolvida também em um caso de assassinato. É isso mesmo. E agora todas as marcas que ela tinha ali o rostinho estampado justamente para ser a garota propaganda, começam a romper os contratos e ela vai ser a responsável justamente por pagar do próprio bolso o prejuízo ou suposto prejuízo que as marcas tiveram. Basicamente isso é o que está acontecendo nessa semana no Dorama e sim, a história ela tá muito boa, apesar da dublagem tanto quanto contestável, que eu também comentei para vocês, e a gente vê que isso é um reflexo também na vida real e que não é nenhuma novidade. Idols, astros dos doramas fazem esse tipo de contrato que sim, se acontecer alguma coisa com a imagem dele que estava sendo contratada naquele momento e que gera algum prejuízo por conta justamente da falação, quem paga do próprio bolso seria supostamente a pessoa que estava ganhando com esse contrato, ou seja, o contratado, o astro, o idol. Entretanto, Doramas, nesse caso, a justiça ela já está de olho em toda essa situação que está acontecendo com Kim So-eun, porque a gente sabe, olha, o cara teoricamente não fez nada. Então, por que ele teria que pagar o prejuízo que a falação, toda a difamação que foi gerada, acabou caindo nas costas dele? A justiça coreana, ciente disso, também acatou um dos pedidos solicitados pela The Gold Medalist, que é justamente uma das empresas, na verdade, a grande empresa do Kim So-eun que está envolvida nesse bafafá. Nesse caso, eles então fizeram também um congelamento de um dos prédios do dono, na verdade, do gerente do canal do YouTube, daquele principal que começou com toda essa estripulia, falando de coisas que teriam supostamente envolvimento do Kim So-eun, naquele caso que eu contei para vocês sobre a atriz que faleceu. É isso mesmo, a justiça ela deixou bem claro em um dos processos que o congelamento se fez necessário justamente por causa do andamento do processo, por causa do andamento das investigações. Isso quer dizer que então temos algo positivo nesse andamento, porque obviamente com toda análise, toda investigação, se fosse negativo, eles não iam congelar nada. E sim, Doramas, a gente sabe que pode parecer e até mesmo soar como injusto, mas infelizmente se Kim So-eun assinou contratos nesse tipo de situação, a justiça vai ter que ser feita. A gente não sabe ao certo o que estava contando nesses contratos, né, Doramas? Mas cada um por si nesse caso, buscando na justiça ali uma forma de ser ressarcido, ou então parar, neste caso ali, as grandes avarias que estavam acontecendo. Mas o mais curioso no meio de tudo isso é que o rosto do Kim So-eun continua estampando diversos produtos, até mesmo aqueles que são da área de skincare que a gente vê por aí na Ásia. Não chegaram no Brasil, obviamente, por ser uma distribuição mais continental, e a gente acaba vendo que, será que realmente eles foram tão prejudicados quanto estão falando por conta das vendas, ou esses produtos continuam vendendo, ou até mesmo aumentaram suas vendas por causa da cara do Kim So-eun que está lá estampado em cada um deles? Bem, a gente não sabe, mas com certeza a justiça também está levando isso em consideração para ter congelado este então imóvel, este apartamento, que é assim também de um valor bem considerável, é bem fora dos padrões que nós costumamos ver por aí no Brasil, é de gente que tem bastante condição. Entretanto, Doramas, tem congelamento nos bens do So-eun? Tem congelamento também nos bens dos difamadores, a partir de que a justiça ela está tentando equilibrar e chegar na resposta de todo esse caso. Parece que as coisas elas estão acelerando, que a justiça ela não deixou aí a peteca cair não, e está fazendo o possível para trazer essa resposta o quanto antes, porque sim, tem gente sendo prejudicada e se você errou, você tem que arcar com as suas responsabilidades. Obviamente nós vamos continuar comentando esse caso aqui no canal, e assim que a gente tiver novidades sobre essa situação, sobre o que vai acontecer com o dorama do Kim So-eun, que ainda não tem previsão para chegar pela Disney, eu vou contar para vocês. Mas ainda falando em astros que a gente acompanha, tem dorama chegando também na Disney, confirmadíssimo, olha só. Lembra que eu contei para vocês sobre Remarriage Empress, ou o novo casamento da Imperatriz com a Shimina?
já tem foto oficial mostrando um casalzinho de milhões. Lee Jong-suk e Shin Minaj já confirmaram que estão gravando esse dorama, que é pela Disney. É um dorama também baseado em webtoon, onde a nossa protagonista vai pedir o divórcio justamente porque ela descobriu que o seu marido então quer fazer da sua amante, da amante dele, uma nova imperatriz. Só que ela não vai deixar a coroa cair não, ela vai procurar um outro rei, um outro duque, justamente para que ela possa ser imperatriz por aí, naquela dinastia. Muito complicado, porém pretende entregar pra gente um doramão incrível, e só com a beleza desses astros a gente já espera esse dorama pra ontem. Entretanto, só tá previsto pra 2026. Tem um outro casalzinho que eu também amo e tá chegando com tudo, supostamente em um dorama que também vem baseado na história original do webtoon, conhecida também como Seja Positivo. É isso mesmo. Oh Yeon vem com tudo pra gente. Depois de ter entregado tantos papéis incríveis, vocês devem conhecer ela mais de uma odisseia coreana, agora ela vem com tudo, com um ator que a gente conhece de diversos doramas, mas mais recentemente ele esteve em Miss Day and Night, que tá lá na Netflix, e tem resenha aqui no canal. Nesse caso, ela vai ser uma mulher que largou tudo, sim, para poder dedicar a sua carreira. É uma mulher que não queria romance nem nada disso, porque ela queria ser uma verdadeira businesswoman. Entretanto, doramas, ela era responsável por gerenciar diversas filiais, diversas empresas, mas naquela história, né, doramas, eu tenho também que às vezes respirar, que ela acaba ficando de uma única noite com um homem e acaba engravidando dele, é isso mesmo. E olha só que loucura, ela descobre que este homem é o CEO de uma das empresas que ela é responsável. Só que agora este homem, logo depois que descobre que ela ficou grávida, faz a proposta de casamento. Vocês acreditam? Bem, parece que foi o amor à primeira vista. Ou será que essa gata de fato vai trocar tudo para viver agora a família que ela tanto ali colocava os pezinhos para trás? Eu tô de olho nessa história, que também tá marcada para chegar no ano que vem pra gente, mas ainda não tem qual é o canal oficial. Mas obviamente, assim que chegarem as novidades, eu vou continuar contando aqui no canal, por isso, conto com a sua atenção, doramas. Até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!